Débora, a Ferrari sente saudade, sabe de quem? Do Arrivabene. Porque o Arrivabene, pro bem ou mal, ele apontava o dedo quando o pessoal fazia cagada, apontava. Mas mesmo com carro ruim, eles ganhavam corrida. E o Leclerc tava com aquela zica de Mônaco, que ele não completa, né? O cara andou de velotrol ali pela cidade inteira, a vida inteira, mas não consegue fazer uma curva digna ali na cidade, né? Diga-se de passagem. O cara pegava a bicicleta daquelas de aluguel, que na época que nem existia bicicleta de aluguel no Brasil, patinete, ele andou de tudo naquela cidade, sabe? Deve ter andado até de pogobol, mas simplesmente, né, não consegue reverter uma corrida boa. Algum tempo atrás, quando a gente começou os podcasts do BBcast, a gente falava, né, que tipo, a Ferrari este ano acertou a traseira do carro, fez uma traseira muito boa, mas a dianteira ficou uma bosta. Depois, esse ano acertou a dianteira, mas o meio ficou ruim. Este ano, novamente, a traseira, eu acho que até utilizar aquela pintura retrô para demonstrar que a traseira é totalmente defasada, totalmente cagada, para poder manter todo mundo ciente. Ó, nossa traseira é ruim e a Ferrari tem essa traseira com déficit ali de downforce que está prejudicando muito ela, principalmente em pistas que necessita dessa entrega, né? Por isso que a gente viu o Leclerc conseguindo a pole no Azerbaijão e em Mônaco, porque a traseira ali não prejudicou tanto o desempenho do carro. A gente tem que lembrar, né, que a Ferrari, todos os projetos de carro que ela teve nos últimos anos, eles têm um problema ali, principalmente na parte traseira do carro, e é algo que eles estão tentando resolver até para o carro do próximo ano, né? Então eles já sabem aonde eles acabam errando com frequência no nascimento dos seus carros, resolver para o carro de 2022 para não ser uma questão que eles vão ter que lidar no próximo ano. Mas a Ferrari, quando ela trouxe o carro para 2021, fazendo todas aquelas mudanças para o regulamento, né, que o regulamento exigia, a parte traseira foi aonde eles mais focaram o desenvolvimento. Os tokens deles foram direcionados para essa parte do carro e eles tentaram melhorar o desenvolvimento desse carro, mexeram ali na suspensão. Também foi um ponto importante para essa temporada que, como o motor de 2020 tinha muitos problemas, eles trouxeram um motor, né, novo para 2021 e agora que a gente chegou na metade da temporada, até eles chegaram a falar um pouco mais sobre o motor, que o motor tem algumas partes ainda que é de 2020 e que eles vão trazer essa atualização, né, de componentes dele para 2021 para poder deixar ele como um motor completamente atualizado e o carro ter um pouco mais de potência, ter um pouco mais de desempenho para o restante do ano, até porque, né, tem que também pensar no próximo ano. Então, a Ferrari, ela veio nessa construção de tentar mudar essa parte traseira, porque eles sabiam que eles tinham um problema, e eu acho que foi algo que acabou, quando eles trabalharam, né, tanto o motor, mas também outras partes ali, eles conseguiram ter um desempenho melhor de uma temporada para outra. 2020 foi um ano muito sofrido para a Ferrari, que eles terminaram o ano com 131 pontos, então tá nessa metade de campeonato com 163 pontos, já é algo muito positivo, eles já superaram os pontos que eles tiveram durante toda a temporada de 2020, e isso tem, né, muito por conta desse carro que conseguiu ter um desempenho melhor. Obviamente, ele ainda é um carro que acaba perdendo um pouco nas retas, então a gente vê os pilotos reclamando, né, quando pegam algumas retas aí em alguns circuitos, mas nas curvas ele melhorou bastante, ele está tendo um desempenho melhor, e isso também foi uma das coisas responsáveis por eles terem alguns pódios aí, né, nessa temporada, e até para poder conseguir superar a McLaren de certa forma, porque a McLaren ela tem um déficit muito grande em circuitos em que tem muita curva, que é algo que esse carro deles acaba perdendo, né? Então a Ferrari está conseguindo lidar muito bem com isso. Eles sabem o que eles têm de questão, sabe? Não é só a gente que faz essas análises ou as coisas que o pessoal fala, mas esse é um ponto interessante. E sobre o Arrivabene, esses dias eu estava vendo fotos no meu celular, que saudades de um chefe de equipe que chora quando a equipe conquista um pódio, sabe? Conquista alguma coisa. Tá faltando um pouco de humanidade aí para o Martino. O Rafa, parece que a gente quer realmente o Arrivabene de volta, mas vamos ser sinceros, né? A Ferrari ela tem toda uma complexidade desses últimos anos. A questão do motor adulterado. O ano passado, o resultado pífio dela mostrava que não era só questão de motor, era questão de carro também, de organização. O clima não estava tão bom, até a questão da dispensa do Vettel, tudo parece que realmente reduziu a Ferrari a uma navegação surpreendente. Neste ano ela parece que começa a se encontrar, começa a engatinhar novamente, e
isso está sendo bom até para a própria Fórmula 1, né? Mas assim, a gente ainda não tem como saber se realmente o ano passado foi uma questão de motor, se foi questão de clima, se foi a presença do Binotto, que depois no meio do ano mudou para gerenciar mais a equipe da fábrica, aí agora volta. O que nós sabemos que dá para extrair é que esse ano a Ferrari está com a melhor dupla de pilotos na questão de conjunto, né? Com os dois pilotos, para mim é a melhor dupla, é viúva do Sainz na McLaren total. Mas eu acho que a Ferrari esse ano está conseguindo retomar, e é um crescimento que vai ser progressivo para as próximas temporadas, né? E até o final do ano a gente pode ver bons desempenhos dela. Bem, se não descobrir nada errado com esse carro, ilegal, vai evoluir sim. Eu acredito que não tem como você apontar agora o que foi exatamente que mudou. Eu acredito realmente que a maioria das pessoas aqui está surpresa com o resultado que a Ferrari está tendo. Porque eu não imaginava ela metade do ano e a gente tá de férias e a Ferrari estar na terceira posição. Tipo, não imaginava mesmo, assim. E aconteceu, e eu acho que possivelmente não é só uma coisa, é um conjunto de coisas. Todo o clima que tava tenso. A gente sabe que não adianta nada desenvolver um bom carro e a equipe internamente estar ruim. Eu acho que sim, a dupla Leclerc e Sainz acertando muito, o carro melhorou muito. Então, tem bastante coisa a favor, assim, eles estão pecando em algumas coisas, a gente vê que, tipo, falta alguns detalhes, falta coisa, mas já dá aquela motivação para os próximos anos, e realmente eu acho que a Ferrari vem uma crescente e a gente vai ter disputas mais acirradas, assim, se ninguém disparar, como foi a Mercedes no início da era híbrida. Se não tiver isso, a gente vai ter um equilíbrio muito bom entre as equipes, assim, a partir do ano que vem. Mas essa posição, e daí pensando que talvez a Ferrari poderia estar em um lugar melhor. Se a McLaren poderia estar tendo Daniel Ricciardo em outro cenário, pensando que se não tivesse acontecido tudo que aconteceu com o Leclerc lá em Mônaco, talvez agora quem estivesse em um momento mais confortável seria a Ferrari. Porque não duvido, assim, que talvez o Leclerc pudesse ter ganhado aquela corrida, ou talvez ter chegado em segundo lugar, que seria pontos muito preciosos para o piloto que ficou sem ponto naquela prova, né, em si. Então, eu acho que sim, a Ferrari se provou forte aí. Eu não sei se é questão do Binotto também. Eu acho que se tem uma coisa, não sou muito fã do Binotto, mas se tem algo que eu acho interessante é realmente colocarem um engenheiro para liderar. Porque eu acho que é uma pessoa que vai entender do carro. Relações públicas, o cara não entende mesmo, mas talvez entenda do carro, sabe? Então vamos ver o que ele vai mostrar daqui para frente, o que os pilotos vão trazer. Mas eu acho que nesse momento, o cenário que a Ferrari está é o melhor cenário que eles poderiam estar comparado ao que aconteceu ano passado. Eles estão muito bem. Mesmo que eles percam o terceiro lugar para a McLaren, acho que fechar em um quarto lugar, lutando por um terceiro, mostra o quanto a Ferrari se provou aí, em um ano que a gente não atualizou tanta coisa. Claro, eles mudaram o motor, mas não atualizou tanta coisa em relação a regulamento e tal. Então, eu acho que, assim, o futuro da Ferrari parece positivo, sim, nada aconteceu no meio do caminho. A Ferrari, ela conseguiu, né, pelo menos se reerguer de um ano para o outro, porque olhando pro ano que eles tiveram ano passado, tipo, 2021 era para poder ter sido um momento bem desastroso para a Ferrari, né? Então, eles conseguiram resolver alguns problemas. Eu acho que tem uma coisa que é legal disso, porque eles sabiam também os problemas que o carro de 2020 tinha, né? Tipo, eles sabiam do motor, sabiam também ali da parte traseira, então eles tiveram a oportunidade que a gente não tem, né, de uma temporada para outra quando nasce um carro. Tipo, eles conseguiram solucionar problemas. Então é algo que é positivo para a Ferrari, porque talvez se fosse um ano com outro carro, né, pensando assim, não nessa mudança drástica que a gente vai ter do regulamento para 2022, mas se fosse uma época normal, né, eles poderiam ter aparecido com outro carro que tinha problemas. E aí, mais uma temporada complicada para eles. Eu acho que uma das coisas que a gente olha para a Ferrari de um ano para o outro é que eu acho que não só o carro tinha problemas, mas realmente essa picuinha que eles tiveram com o Sebastian Vettel no último ano foi algo que tirou a Ferrari, assim, até mesmo do eixo de não só ter problemas com o carro, mas também ter problemas internos, erros, assim, bárbaros no ano passado, que a gente via de estratégia, de escolhas, uns pitstops péssimos que eles faziam, sabe?
e muito com o Vettel, né? Tinha algumas questões com o Leclerc, mas muito mais com o Vettel. Então a gente teve até mesmo o Leclerc sobressaindo, né? Mas agora esse ano parece que, bom, se eles tinham um problema com o Vettel, né, se eles tinham esse elefante ali na sala, eles tiraram, sabe? Então, até positivo a gente tá vendo eles não tendo tantos erros quanto eles tinham no ano passado, sabe? Eles conseguiram resolver tanto uma questão interna e estão conseguindo trabalhar muito bem com os dois pilotos, porque no melhor cenário que eles estão tendo agora é um Carlos Sainz que se adaptou muito rápido ao carro e é tão veloz quanto o Leclerc, né? É até interessante que ele falou, bom, desde o começo eu consegui encontrar velocidade com o carro. A dificuldade que o Sainz teve ainda de adaptação foi de tentar unir tudo que eles têm durante o fim de semana, tipo, lidar com essa velocidade, lidar com as questões do carro. Então ele está tentando fazer essa combinação de coisas que ele tem para poder lidar durante o fim de semana para poder trazer resultados melhores. O Sainz, ele acredita que esse restante de temporada dele vai ser melhor. Uma das coisas que a gente tem que observar agora até o final da temporada é que a Ferrari, ela tá nesse ponto de tomar punições, sabe? Porque essas trocas desse componente para atualização do motor provavelmente vão trazer punições para a Ferrari, porque eles perderam um motor ali com aquela batida que o Leclerc teve, né, com o Lance Stroll na corrida da Hungria, e eles já chegaram no limite dessas trocas. Então, eles vão ter que pensar muito bem quando eles vão fazer as mudanças, porque podem ter essas punições e largar lá para trás do grid, né? A gente sabe que as mudanças de troca de componente do motor são bem pesadas, né, no grid, elas acabam rendendo muitas perdas de lugares, então talvez a Ferrari não seja aquela equipe que vai conseguir se largar ali do fim do grid e fazer uma escalada muito boa. Então eles precisam pensar estrategicamente aonde eles vão fazer isso para poder ter um rendimento melhor do carro. Acredita-se que essa mudança do motor vai vir para Monza, porque eles estariam correndo em casa, então eles gostariam de ter um desempenho melhor, mas Monza também é um circuito bem complicado, né? Apesar que a gente vai ter a Sprint Qualify, então tem algumas coisas que podem ajudar a Ferrari aí nesse fim de semana também. Mas o saldo deles até agora é muito positivo. Bom, mas a questão da Ferrari, essa questão do Sainz ter conseguido entregar, a Leclerc conseguindo também, eu acho que a lástima mesmo vai ficar sempre nessa questão de Mônaco, mas vai lembrar que os dois estão conseguindo disputar muitas posições, os dois estão conseguindo entregar razoavelmente bons resultados. Rafa, só para a gente poder finalizar a Ferrari, porque eu não quero ficar falando muito tempo bem dela, segundo semestre, quais que são suas expectativas para ela? Ai, tá. Me pegou desprevenida, não pensei. Essa é a ideia. Acho que a McLaren vai conseguir passar à frente, mas eles vão fechar em quarto lugar mesmo, com essa possibilidade de punições e tudo mais, porque a gente tá tendo dois pilotos, como você disse, que estão entregando, né? Então, eu acho assim, que é um cenário favorável para eles, mesmo que eles também deem mais uma focada no carro do ano que vem. Eu não acredito que ali a disputa de quem está ali no quinto lugar consiga alcançar a Ferrari. Então vai ser aquilo da Ferrari tentar continuar lutando com a McLaren, mas em dado momento que eles perceberem que talvez não consigam um resultado melhor que o quarto lugar, ficar em terceiro lugar, eles possam dar uma freada assim e pensar, não, vamos focar no próximo ano, o quarto lugar tá bom. Mas eu acho que eles têm total chance aí de ficar pontuando pro resto da temporada com os dois pilotos deles, porque a gente tem dois pilotos que estão casando bastante. O Leclerc tem que parar de fazer as burradinhas dele também, né? Porque, pô, nossa, ele ter tirado lá o Gasly daquela corrida foi foda. Então ele continua fazendo algumas coisinhas assim, sabe? Então, tipo, nossa, cara, foca que dá certo. Ele também foi prejudicado pelo Checo 2 vezes na mesma corrida. Então, deu para isso, eu acho que daí a gente coloca assim, e dá para ver que então ambos os pilotos estão em condições de disputar a posição. E que talvez, assim, como ali o Sainz ficou naquele quarto lugar, teve desclassificação do Vettel e ele conseguiu aquele terceiro lugar, eles também são favoritos para essas posições de quando acontecer alguma coisa extraordinária, assim, que saia do contexto ali, Mercedes e Red Bull, eles podem também estar perto e conseguir colher algumas coisas. E em vista que a McLaren, não sei se vai se ajeitar com o Daniel Ricciardo,
é para ser uma segunda metade de ano positivo. Vão ter bons frutos aí e pensar bastante no próximo ano, porque eles podem surpreender aí e quem sabe começar a ganhar mais corridas constantes. E você, Eu Débora? disse ganhar corrida, não ganhar campeonato. Calma, isso aí é o da McLaren. Eu acho que se a gente tiver uma aproximação desses times, ia ser uma coisa muito positiva, né? A gente ter uma Ferrari batalhando ali com o pessoal mais à frente, né? Porque hoje ela tá nessa situação de tentar brigar por um terceiro lugar. E nesses anos que a gente teve de domínio da Mercedes, a Ferrari foi a que chegou mais perto de tentar desafiar a Mercedes, né? Agora que a gente tá tendo essa virada da Red Bull. Então, é positivo se a gente tiver todos esses times aí se embolando, mas principalmente a Ferrari, porque acho que todo mundo que torce por uma Ferrari tipo, tá nessa expectativa de quando que vai surgir outro título da Ferrari, ou eles vão ter algum outro resultado melhor, né? E agora é uma equipe que tem 2 pilotos muito fortes também. Obviamente, a dupla Leclerc e Sebastian Vettel também foi muito forte, mas infelizmente o Vettel saiu da forma como saiu da Ferrari. Agora a Ferrari está tendo uma oportunidade de ter outra dupla forte. E de qualquer forma, se a gente olhar para a academia aí que a Ferrari formou nesses últimos anos, os pilotos que ela tem também, é uma das equipes que a gente pode dizer que tem piloto aí para poder trabalhar nos próximos anos e para poder trazer resultados. Se não for com o Leclerc, que é um piloto também que eu acho que outras equipes acabam ficando de olho, né? E para poder ver se podem adquirir ele, porque também é bom ter o Leclerc no time. Ele é um piloto rápido, ele é um piloto que é arrojado, ele tem as suas questões em algumas pistas, mas eu acho que ele também é um piloto que pode se desenvolver. Então, a Ferrari tem uma construção aí que pode ser muito boa. Foi legal que eles trouxeram um piloto de fora para poder compor esse time e trazer esse equilíbrio que eles estão tendo esse ano, né? Mas a gente ainda não sabe se o Sainz é um foco para eles, né? Porque eles, como eu já falei, tem pilotos que eles estão desenvolvendo na base que também pode ser interessante, né, para o crescimento da Ferrari nos próximos anos. É isso, pessoal. Ferrari, né, sempre é pauta. Ferrari é o Corinthians da Fórmula 1, sempre vai ter discussão sobre ela, se é favorecido ou não. A Ferrari é a mesma coisa, não adianta, sempre vai ser motivo de pauta, o que nós agradecemos muito, produtores de conteúdo.